Ah, Tá gravando. tá dando para ver minha tela? Sim. Então, pessoal, bom dia com todos. Novamente, estamos aqui na segunda semana do nosso mini curso Algo de Ritmo no SageMath, né? Algumas informações com respeito a esse mini curso que foram da semana passada também. Lembrando que para vocês obterem o certificado, né, do mini curso, vocês precisam assistir as videoaulas, né, as aulas síncronas, ou se você não puder em uma semana assistir a essa aula síncrona, vocês precisam fazer pelo menos uma atividade, né? Para ver que se você de fato está fazendo acompanhamento, beleza? Não sei se o Vitor e o Alonso quiserem complementar alguma informação a mais, ou já podemos começar com o nosso tópico da semana 2. A única informação que eu gostaria de complementar é que a atividade não se trata de você de fazer tudo corretamente. Pode errar, não tem problema. O importante é tentar enviar e mostrar que está tentando fazer, né? Pelo menos para aqueles que não participam das aulas síncronas. Mas, mesmo participando, é bom fazer essas atividades para ver se você entendeu o funcionamento. Claro, se você envia a atividade, mesmo estando errado, a gente dá um retorno para ver onde houve problemas, etc. Tá? E vocês podem também postar no fórum, digamos, a sua solução. Eu tentei fazer tal exercício, mas não está dando certo, eu fiz isto. Não tem problema de vocês postarem, porque não é uma prova, tá? Então é uma coisa livre, aberta para vocês interagirem também. Então não é uma coisa que vocês têm que fazer sozinhos. Então podem ir lá no fórum, postar, digamos, a sua solução, perguntar por que não está dando certo, digamos, se você fez funcionar no seu SageMath e não está funcionando, enfim, tá? A ideia é essa. A ideia da atividade não é, tem que fazer aquilo, senão tenho que tentar ver se consigo entender como funciona, ou por que não está funcionando no meu computador, enfim, tá bom? É isso. Obrigado, Alonso. Desculpa, Vitor. Então, pessoal, aí Por favor, sempre, cuidado, não? sempre animando vocês para fazerem essas atividades, tá? Então, pessoal, vamos começar com nossa aula síncrona da semana 2. Essa semana, se vocês olharem os tópicos, toca falar um pouco de gráficos, polinômios e um pouco de álgebra linear, tá bom? Igualmente fez a semana passada, vamos tentar fazer uma leitura rápida, né, do tópico, dado que é só 2 horas, né? Então a gente não vai dar para fazer a detalhe todas as coisas. Vamos tentar fazer a parte mais importante, né? E tentar praticar aqui um pouco, interagindo, tá? Então eu vou pedir para vocês, aqui no meio da aula, se vocês puderem me interromper, alguma dúvida, não tem problema, tá? Beleza? Então vamos começar. Uma coisa, já podem deixar aberto o programa, não? O SageMath Sim, no seria computador, bom isso que seria você bom. já Ou na falou, internet. Alonso, tem aberto já o SageMath, porque aqui, igual a gente fez semana passada, talvez no meio a gente vai tentar fazer algum programinha aí, né? Usar o SageMath para tentar ver se vocês conseguem de fato fazer funcionar, tá? Beleza, então vamos falar sobre gráfico de funções. A semana passada já o Vitor definiu o que é uma função, trabalhar talvez um pouco de cálculo, né? Calcular limite, calcular derivadas, integrais de funções. Então, outro tópico importante, quando vocês estudam cálculo, por exemplo, é graficar funções, certo? A gráfica das funções te permite ter uma melhor ideia do que está acontecendo. Então, vamos lá. Vamos primeiro ver o que acontece em R2, tá? O que acontece em R2, como a gente grafica funções em R2. Então, sempre que a gente vai usar o programa SageMath, a gente vai ver agora que ele vai gerar uma imagem sempre em formato PNG, tá? Que depois você pode usar. Então, vamos fazer rapidamente. Olha só, o comando básico para o comando aqui. Qual que é a sequência? Você coloca plot e em parênteses você coloca o quê? A função que você quer graficar. Se você quiser restringir o domínio, né? Você coloca aqui depois uma vírgula, o x mínimo e o x máximo.
E daqui algumas opções que a gente vai ver para poder personalizar seu gráfico. Beleza? Por exemplo, aqui, ó, com essa função básica, x ao quadrado. Eu vou usar o sitemap aqui, tá bom? Então, vou usar aqui, por exemplo, o plot. Vou colocar x ao cubo. Quero graficar a função x ao cubo. Vamos ver o que acontece. Olha aí, aparece esse daqui. E vai gerar uma nova janela do sitemap com o gráfico da função. Você está vendo o gráfico, né? Tá de boa? Beleza. Então, olha aqui o gráfico. Se você não colocar, ele já te dá sempre no começo entre -1 e 1, tá? Beleza? Aí você dá o nome e sempre no formato. Professor, para mim travou, eu não entendi direito. Sim, Josimar, aqui também está travando, pensei que fosse meu computador. Eu também achei, só que eu vi vocês mexendo. Sim. Então, eu... Acho que travou a imagem dele, não? Olha só. Josimar, travou tudo que você falou o último minuto, provavelmente. Os últimos 50 minutos? Na verdade, ele está travado até agora, não? É mesmo, parece que sim. Travou? Ixi, peraí. Tá me ouvindo? Agora sim. Não, está Voltou? cortado ainda. Está cortando. Ixi, peraí. O que aconteceu? Agora melhorou, não? Melhora e trava, não? Sim. Travado. Deixa eu ver o que aconteceu. Josimar? Talvez. Está como que está indo e voltando sua internet. Só um minuto, pessoal. Agora voltou? Fala aí, Josimar, parece que voltou. Agora voltou? Tá de boa? Melhorou. Tá bom. Tá. É um de rede, talvez. Então, pessoal, agora tá vendo de boa? Sim. Beleza. Se travar de novo, vocês me avisam, tá? Então, pessoal, olha só. A gente estava falando, né? Aqui, ó. Estou graficando a função, tá? Então, se eu não colocar o domínio, vocês viram que ele me acontece o gráfico, não, ele me retorna o gráfico no intervalo de -1 a 1, né? Mas se eu, por exemplo, colocar aqui, ó, por exemplo, aqui eu coloquei x ao cubo, né? X ao cubo no intervalo de -2 a 5. Então, eu já estou restringindo o domínio. Eu quero essa parábola cúbica, né? Naquele domínio. Então, olha o que acontece, né? Eu tenho parábola cúbica naquele domínio que eu falei. E não sei se vocês viram nessa parte, mas eu falei que sempre vocês podem salvar seu gráfico, né? Vocês podem aqui salvar como e vocês salvam na pasta que você desejar. Beleza? Então aí tem como a parte básica de gráfica de funções, tá? Com o comando plot. Só que aqui na terceira opção, olha o que aparece. Opções. O que significa opções, né? Como eu falei, é a parte onde vocês conseguem personalizar o seu gráfico, tá bom? Por exemplo, olha só. Se eu quiser mudar de cor,
se eu quiser mudar a espessura do gráfico, tudo isso vai ser no terceiro comando, tá? Olha aqui, vocês podem digitar plot options. Vamos digitar aqui o que acontece, tá? Plot options. E o que acontece aqui, ó? Ele me dá as opções que eu tenho para personalizar meu gráfico. Por exemplo, aqui, ó, thickness, a espessura, para preencher tudo, né? Os pontos que eu preciso para graficar, né? A interpolação que ele faz, tudo, para ver se tem se tem assinaturas verticais, certo? Então, são as opções que eu tenho para personalizar meu gráfico. Então, aqui agora vamos ver alguma delas, tá bom? Mas se vocês quiserem ver com detalhe, aí naquele material que colocou o Vitor no Sitemap, né? Aí no Moodle, ele aparece talvez algumas opções a mais. Beleza? Então vamos ver algumas opções, como personalizar o gráfico. Por exemplo, olha aqui. Eu tô graficando a função x² menos 2x mais 3. Lembre-se que você não pode colocar só 2x, né? Você tem que colocar esse signo de multiplicação, certo? Então eu tenho essa função quadrática no intervalo de menos 3 a 4. E eu quero personalizar agora meu gráfico, como eu falei, né? O que eu quero fazer? Quero mudar a cor. Olha aqui, color red, né? O vermelho. Lembre-se que, igual falou o Vitor semana passada, tem alguns comandos que o Sage já entende, como é true, false. Você não precisa colocar esse aspas, né? Mas se você colocar alguma outra palavra, sempre você precisa colocar esse aspas, para que o Sage reconheça a palavra. Beleza? Então aqui, ó, o color eu quero vermelho, certo? E esse daqui mudar a espessura do gráfico. Tá bom? Então olha aqui, se você digitar isso no Sage, ele te retorna essa parábola, né? De cor vermelha e de um pouco mais grossa. Certo? Então, a ver, vamos ver. Eu quero graficar agora. Vamos tentar fazer o nosso primeiro exercício do dia, tá? Aqui, ó. Vamos tentar graficar. Né? Vamos tentar graficar a função. Vamos colocar uma função aqui. F de x igual x ao cubo menos 3x. Vamos colocar isso daqui, tá? No intervalo de menos 1 a 2, de cor verde. Opa. De cor verde e o dobro da espessura. Olha aqui. Eu quero fazer isso, pessoal. Graficar a função x ao cubo menos 3x nesse intervalo aqui, de cor verde, de o dobro da espessura. Então, o que a gente faz? Esse daqui, primeiro, vamos fazer comigo, tá? Depois vocês vão treinar. Então, vou colocar o plot, que é o comando de graficar, né? Que é função? Eu quero a função x ao cubo menos 3x. Então, coloco a função aqui, x ao cubo menos 3. Lembre-se que preciso colocar o sinal de multiplicação, 3x. Se você colocar só 3x, o Sage vai retornar uma mensagem de erro, tá? Então, eu quero no intervalo. Eu quero no intervalo de menos 1 a 2, né? De cor verde. Então, coloco color igual verde. Verde é green, né? Green, entre aspas. E o dobro da espessura. Então, thickness igual 2. Certo? O dobro da espessura. E olha aqui o que acontece. Então, o set vai me retornar um gráfico da função. Olha aqui. Tem essa parábola cúbica, né? De cor verde, de o dobro da espessura. Naquele intervalo que eu defini. Beleza? Até aqui, alguma pergunta? Não. Tá de boa? Obrigado. Vale, beleza. Então, aí, vamos ver algumas opções a mais que eu tenho, tá? Por exemplo, às vezes, quando vocês vão graficar funções, aparece
uma função que pode depender de outra variável que não seja x, né? Por exemplo, aqui, seno de t. Né? Lembrando que se você vai usar outra variável, né, que não seja o x, que é a única variável que está já pré-definida no set, você precisa definir essa nova variável. O Vitor já, a semana passada, viu, se você colocar, por exemplo, var no set, né, e colocar, por exemplo, entre aspas, o t, eu já estou dizendo para o set, né, que o t vai ser uma variável. E aí sim, você pode graficar usando o t, aqui, ó. Né? Mas se você não definir essa variável, você precisa usar a variável já pré-definida, que é o x. Beleza? Aqui, por exemplo, eu posso usar o comando mais, né? Esse aqui, ó. Olha aqui, estou graficando a função seno de x nesse intervalo, que é a parte daqui, né? Mais o plot, o x ao quadrado nesse intervalo aqui, mais a função x, que é a reta, no intervalo de 2 a 4. Então, esse comando mais é muito útil quando eu tenho, por exemplo, uma função definida por partes, né? Me permite fazer um gráfico simultâneo. A vez, né? Existem já alguns gráficos, por exemplo, já que são pré-definidos no set, que eu posso usar também. Por exemplo, já existe esse comando aqui, que é para fazer um ponto em duas dimensões, né? Graficar um ponto, graficar uma linha, olha aqui, graficar uma linha, graficar uma circunferência, por exemplo, também já está pré-definido no set. Só que eu recomendo, cada vez que vocês vão usar já um gráfico pré-determinado, né, usem esse comando aqui, essa opção. Por quê? Olha só o que acontece. Vamos ver o que acontece se eu graficar o plot, por exemplo, sei lá, x ao cubo, eu quero no intervalo de 0 a 10. Né? Vamos ver o que acontece. Olha aqui, a escala que tem no x não é a mesma que tem no y, né? Porque o set, ele muda a escala para que o gráfico, para poder realizar todo o gráfico nesse intervalo. Então aqui o gráfico 2, 4, olha a escala no x e olha a escala no y, né? Ele muda a escala. Então se você tiver vários gráficos ao mesmo tempo, pode ser que um gráfico não seja bem feito, sabe? Pode ser que uma circunferência pareça uma elipse, né? Mas se você colocar essa opção aqui, ó, essa opção aqui, ele te fala que eu quero que o x e o y tenham a mesma escala, tá? Então quando você vai fazer, por exemplo, aqui, ó, gráficos pré-determinados, é muito bom usar esse cara aqui, essa opção, tá? Por exemplo, aqui eu falei que eu quero um ponto em duas dimensões, né? É no ponto 2, 3, né? Aqui, ó, esse ponto que apareceu aqui. O B, uma linha em duas dimensões que começa nesse ponto e acaba nesse ponto. E termina nesse ponto. Me dá essa reta aqui. E eu quero essa circunferência. Aqui primeiro colocar o centro, depois o raio. E olha aqui, me deu esse daqui. E eu posso colocar show, me mostrar, né, os três. Olha aqui, eu fiz de um jeito distinto. Eu primeiro definia os gráficos e depois pedi para o set me mostrar. Né? Eu posso colocar o show ou posso colocar o plot. Qualquer dessas duas me retorna o gráfico das funções que eu já defini. Beleza? Olha aqui. Outras opções que eu posso trabalhar aqui no site. Né? O que eu tenho? A gente já viu que eu posso colocar color, green, por exemplo, blue, né? Já colores pré-definidos. Mas se eu quiser personalizar uma cor distinta, eu posso colocar esse comando aqui, RGB Color, que significa essa R de vermelho, de verde e de azul, né? Red, green, blue. Então, quanto que eu quero formar um color novo, por exemplo. Então, quanto que e você aqui coloca aqui três números entre 0 e 1. Quanto que eu quero de vermelho, quanto que eu quero de verde, quanto que eu quero de azul, né? Então, aí você pode personalizar um gráfico, uma cor distinta, certo? Eu posso colocar legendas, né? Aqui, label, e colocar uma etiqueta, por exemplo, aqui, círculo unitário, né?
E olha aqui, sempre colocando as parênteses, né? Quando você colocar fill true, ele te ajuda a preencher o gráfico, tudo que acontece embaixo, por exemplo, do gráfico, que é muito útil, por exemplo, quando a gente estuda as integrais, né? Por exemplo, olha só, vamos fazer um com fill true. A ver, vamos lá, porque eu quero graficar agora, por exemplo, o plot, a função x ao cubo, no intervalo de 0 até 3, né? E eu quero fill true. Olha aqui, me retorna um 7. Tem essa daqui, tá vendo? E preenchi tudo isso daqui. Então, é muito bom quando a gente estuda, por exemplo, as pessoas que já fizeram cálculo integrais, né? Que a integral representa a área embaixo da curva. Ah, professor, mas eu não quero tudo que está embaixo, quero tudo que está acima. Também pode ser feito. Tudo isso daí, se vocês forem na parte das atividades da semana 2, aí tem todos os comandos para preencher em cima, para preencher embaixo, para preencher entre duas funções, por exemplo, também, né? Vamos fazer mais uma. A ver, alguém consegue fazer esse gráfico, mas da função x ao quadrado mais 1, entre 0 e 5. Vamos lá. Então, graficar a função f de x igual a x ao quadrado mais 5x. No intervalo de menos 1 até 3. E preencher a área. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar fazer isso daqui, tá? Graficar essa função naquele intervalo e preencher a área. Eu vou deixar aqui aberto para vocês olharem como é que é o comando. Aí me avisa no chat se alguém conseguiu, né? Vamos ler o chat. Alguém conseguiu? Deixa eu aumentar aqui. Aí o Fransley fala que deu certo. Henry. Deu certo. Então, para todo mundo tá de volta aí, pessoal. Estamos vendo as opções de graficar funções, tá? As opções que eu tenho. Olha só, se você colocar o fill true, ele te preenche sempre entre a função e o eixo x, né? Eu posso também graficar entre duas funções, por exemplo. Né? Por exemplo, se eu chamar de P, eu vou chamar a gráfica, por exemplo, sei lá,
da função x no intervalo de 0 a 1, por exemplo, né? Esse eu vou chamar de P, né? Vou chamar de Q, por exemplo, a gráfica função x ao quadrado, também de 0 a 1. E agora eu quero preencher também, mas não colocar true, vou colocar a função. Olha aqui, a outra função. Se eu colocar fill igual a outra função, então eu estou dizendo que quero preencher, né, tudo que está entre essas duas funções. Eu peço para ele me mostrar as duas. E agora aconteceu. Então eu tenho uma função aqui acima, uma função aqui embaixo, né? A área entre as duas funções. Então, como eu falei, esse comando fill, né, de preencher, ele tem muitas opções. Fill max, fill min, entre duas funções, tá? Tudo isso vocês podem encontrar no material que está disponibilizado. Beleza? Então já vimos um pouco essa opção. Posso colocar aqui, ó, posso colocar um texto, usar o text, colocar um texto no gráfico, né? Mas lembre-se que quando eu colocar um texto, também eu preciso colocar sempre as aspas, beleza? E aqui a forma que eu vou digitar é a mesma que a gente usa, por exemplo, no LaTeX, né? O mesmo, a linguagem de programação é o Python, tá? Então você coloca aqui o texto e você coloca aqui o centro do texto, onde que você queira que ele apareça, tá bom? Então, como eu falei, vocês podem definir primeiro um texto, uma função, um gráfico de uma função e depois pedir para ele mostrar, tanto com show quanto com plot. Posso graficar funções definidas de forma paramétrica, né? Olha aqui, defino primeiro minha variável, posso definir assim, ó, t sendo uma variável, ou como a gente acostumou fazer a semana passada, posso simplesmente colocar var e o t entre aspas, dizendo que o t é uma variável, né? Então o plot, eu estou graficando funções paramétricas dessa forma aqui, por exemplo, e aqui deveria ser o t, né? Pessoal, desculpa aí, deveria ser o t entre 0 e 2π. Aqui tem outra opção que aparece, olha que estou usando, eixos false. Eu estou dizendo já para eliminar os eixos, né? Os eixos eu não quero que apareça. E se eu quiser voltar a graficar outra vez, mas com os eixos, volto para eixos true, certo? Então eu tenho muitas opções para personalizar meu gráfico. Posso graficar, por exemplo, funções inversas, né? Posso definir essa forma aqui, por exemplo, se eu quiser o arcosseno, graficar. Então, você sabe que quando você grafica uma função inversa, é fazer como um espelho, né? Da função seno de x através da função y igual a x, a reta, certo? Então, eu estou colocando aqui seno de x, eu quero o espelho, né? A função inversa, com respeito a essa gráfica aqui, nesse intervalo, né? Nesse intervalo aqui de menos 2π a 2π. Então, ele me coloca a função inversa, né? Certo? Claramente, eu preciso que a função seja injetiva, né? Para possuir inversa. Se você não colocar um intervalo, que a função não é injetiva, o set te vai retornar um erro, tá? Olha aqui, talvez essa parte eu acho importante, por isso eu já pulei isso rapidamente, né? Para essa parte aqui. Por quê? Olha o que acontece com essa função. Se eu quiser graficar a função 1 sobre x ao cubo menos x, né? Eu quis graficar essa função que está aqui. Vocês podem notar aqui, as pessoas que já fizeram o cálculo 1, né? Que essa daqui possui assíntotas verticais nesse intervalo aqui, né? Se vocês fizerem esse de cara aqui de embaixo igual a 0, você pode esse daqui né, escrever da forma x por x menos 1 por x mais 1. Então ele possui 3 assíntotas verticais, no 0, no 1 e no menos 1. Então o que acontece com essas assíntotas, né? Você sabe que quando o x se aproxima daqueles valores, o y cresce muito, né? Como ele cresce muito, a gente já falou
que quando a função cresce muito, o Sage vai tentar mudar a escala, né, do x e do y para fazer ele encaixar de alguma maneira o gráfico. Então, olha só, vamos tentar graficar essa função. Plot, graficar essa função, 1 sobre x ao cubo menos x, tá? Pessoal, se estou indo muito rápido, vocês podem me falar, tá? A gente tentar ver. Olha aqui, eu quero graficar essa função no intervalo de menos 2 a 2, tá? Vamos ver. Aqui me retorna o set. Olha aqui. Essa é a gráfica que me retorna o set, né? Como eu falei, ele mudou a escala. Olha aqui, a escala é muito maior que está no x e no y, para ele tentar encaixar a função. A função vem aqui, por aqui, bem pertinho, e aqui cresce muito, né? Então, quando acontece esse tipo de coisas, o que vocês podem fazer é também controlar a escala no y. Aqui estou dizendo que o x só quero graficar entre menos 2 e 2, né? Eu posso também controlar quanto que eu quero que apareça do y. Então, posso colocar, por exemplo, x mínimo, por exemplo, que apareça só de menos 5, e o x máximo, y máximo, né? Y máximo até 5. Então, estou dizendo que eu quero que apareça o gráfico dessa função nesse intervalo e o y que me mostra só naquele intervalo também, de menos 5 a 5, né? Olha só. Olha como é que mudou agora, né? Então, você controla o y, já te dá uma melhor coisa do que está acontecendo com a função. Mas aí tem um probleminha ainda, né? Que o set, ele considera que essa assineta vertical como sendo parte da função, né? Por isso que ele está colocando da mesma cor, olha só, né? Está colocando da mesma cor, porque ele está considerando parte da função. Então, você aqui, você pode usar esse comando aqui, detectar polos, né? Olha aqui, detectar polos, para você cancelar essa parte aí, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, detect polos, os polos, igual. Então, aqui já me retorna também o gráfico da função, mas sem considerar as assíntotas verticais. Tem muitas opções, pessoal, o set. Mas, professor, eu quero que apareça as assíntotas verticais. Então, você coloca simplesmente, mudar aqui de true para show. Eu quero que me mostre. Não quero só que me detecte. Que me mostre as assíntotas verticais. Então, olha aqui. Tem a função e tem as assíntotas verticais. De outra cor. Certo? Então, pessoal, aí são muitas opções que eu tenho para graficar no set, né? Aqui são os 4 gráficos que a gente viu. Então, com tudo isso que a gente aprendeu até agora, podemos fazer muita coisa, né? Por exemplo, eu posso graficar aqui, ó, eu estou graficando essa parábola, né? Plot x ao quadrado mais 1, né? Aquele intervalo, né? Eu quero fazer um ponto de tangência, né? Então, eu posso... qual que é a reta tangente de x ao quadrado mais 1? É a função 2x, né? Naquele intervalo. Então, eu já tenho essa reta aqui. E posso colocar o ponto de tangência. Olha aqui. Então, grafico o que quero. Um ponto de tangência no x igual a 1, y igual a 2. E mudar o tamanho do ponto, se eu quiser, né? Se aqui você colocar 100, 200, vai mudando o tamanho. Então, eu já grafico um ponto de tangência. Olha aqui, entre dois gráficos. Essa outra opção que eu coloquei aqui é para poder fazer uma grelha, né? No gráfico. Então, ele seria muito melhor quando vocês se apresentarem. Beleza? Lembrando Pessoal, que a reta tangente a gente calcula usando a derivada da função, não? Isso, né? Para quem Então, viu derivada, só para lembrar, não? Você calcula a derivada e avalia no ponto que você quer fazer a reta tangente, não? Só lembrando, não é? sim, tá certo. Obrigado, Alonso. Então, pessoal, se vocês lembrarem na aula passada, você colocou um comando diff, né? E você encontra a derivada da função com respeito à variável x, né?
Se vocês quiserem usar o SageMath para encontrar a derivada. Certo? Se eu não me engano, o Alonso não me deixará mentir, né? Esse daqui é o comando para encontrar a derivada. Acho que o Vitor que tem mais autoridade, já que ele deu Vitor, esqueci, o Vitor. Eu estou mudando o nome do Vitor com o Alonso hoje. Pessoal, olha aqui. Podemos colocar legendas também nos eixos. Olha aqui. Eu posso colocar uma legenda nos eixos. Eu quero que o eixo X se chame de X. E o eixo Y, por exemplo, esse cara aqui, né? Eu posso colocar uma legenda também na função. E olha aqui. Por exemplo, é importante quando vocês trabalham... vamos colocar, por exemplo, essa função. Olha o que apareceu aqui. Seno de πx. Professor, mas eu não quero que apareça desse jeito. Eu quero que apareça seno, né? Seno de πx, o símbolo matemático, π. Ah, como é que eu faço? Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz isso daí. Então, por exemplo, né? Eu posso chamar de P. Vou graficar a função qual? Eu quero graficar a função seno, né? A função seno de πx. Seno de πx nesse intervalo e com essa legenda, né? De menos π até π e label, desculpa, legend label igual. Só que aqui, ó, olha que coloquei aqui, sempre entre aspas, né? Sempre entre aspas, esse daqui. Mas se eu colocar aqui símbolo matemático, se eu quiser que apareça com π, né? Eu tenho que usar, como eu falei, a linguagem de programação que a gente aprendeu no LaTeX, no Python, né? Então, por exemplo, f de x igual a seno de πx. O que a gente escreve no LaTeX, né? Então, eu escrevo no LaTeX e sempre colocando entre aspas, certo? Então, eu já tenho, essa função π. Eu posso chamar, por exemplo, agora p ponto, quero que poner eixos label, né? Nomear os eixos, certo? Então, eu coloco aqui parênteses, corchete. Eu vou chamar, por exemplo, produção. A primeira, a segunda que eu vou chamar de lucro. Então, agora eu vou pedir... esqueci de chamar essa daqui P-Show. Agora, vou mostrar o P. Você pode colocar o show ou o plot, né? Então, olha aqui. Me deu essa função aqui. Aqui já apareceu a parte matemática. Vocês podem observar. f de x igual a seno de πx, né? Então, se eu quiser que apareça dessa forma aqui, eu tenho que usar os comandos que a gente já sabe do LaTeX, né? E aqui eu posso colocar, por exemplo, produção, lucro, quando você está trabalhando, por exemplo, num problema de economia, né? Economia matemática, coisa desse tipo, então, às vezes, você precisa nomear os eixos, né? Então, também tem essa opção que me dá o sage, para poder fazer isso. Então, pessoal, tem um monte de opções para poder graficar. Olha aqui, tenho coordenadas polares para poder graficar. Só que se eu vou usar, de novo, uma nova variável, preciso primeiro definir ela, né? O θ vai ser uma variável. Eu estou dizendo para o sage. Então, eu quero graficar esse cara, né? Com θ percorrendo de 0 a 2π. Olha uma coisa, talvez, que pode acontecer, sobretudo quando tem funções que podem crescer muito, que variam muito. Por exemplo, essa espiral logarítmica, né? Essa espiral, ela é uma função que muda muito. Vou colocar aqui vou fazer um zoom, para vocês olharem melhor. Olhem essa gráfica dessa função. E olha essa daqui. Talvez um pouco a mais. Vocês podem perceber a diferença entre essa e essa? Só imagino dizer para todos que quando Josimar fala gráfica, é gráfico, não? Opa! Pessoal, eu já falei que tem esse problema que tem
professores que aprendem espanhol também aqui no mini curso, não? Obrigado, Alonso. É o gráfico, tá? Gráfico da função. Só que em espanhol, já ensinando espanhol um pouco, é gráfica, né? A gráfica. Então, pessoal, aqui o gráfico dessa função aqui, ó, vocês podem ver que ele tá meio torto, né? É porque, como que o Sage faz para ele graficar as funções? Fazer o gráfico da função, né? Ele pega alguns pontos aleatórios, ele pega 200 pontos de forma aleatória naquele domínio e faz uma interpolação, tá? Mas se a função muda muito, por exemplo, esse daqui, ó, né? Então pode ser que 200 pontos não sejam suficientes para ter um bom retorno do gráfico, uma boa interpolação. Então, vocês podem mudar a quantidade de pontos que vocês querem para fazer essa interpolação, esse gráfico, né? Opa, olha aqui. Se vocês colocarem essa opção aqui, plot points, eu estou mudando a quantidade de pontos, né, que eu quero fazer, que eu vou colocar aqui na interpolação para fazer o gráfico. Enquanto maior seja os pontos, né, a quantidade de pontos, melhor vai ser seu gráfico. Beleza? E aqui o 10.000 coloquei aqui, né? Lembrando que na aula passada o Vitor já ensinou que esse significa o set vai ler totalmente junto, né? 10.000, só para questões didáticas, talvez, esse cara aqui, né? Posso graficar de forma implícita, né? Você pode ver aí. Posso definir de forma implícita, como eu falei. Posso graficar dessa forma aqui, né? Só lembrando que o igual no set é dois iguais, né? No set. Colocar duas vezes. Se você colocar uma vez, é você assinar um valor a uma variável, né? Então, posso colocar curva de nível, olha aqui. Posso fazer uma curva de nível de uma superfície, certo? E se eu quiser fazer uma curva de nível sombreado, uso plot points juntos com o gráfico da forma contorno e me dá esse gráfico que talvez seja um pouco mais interessante, né? Tá bom, pessoal? Então, isso com respeito a R2, tá? R3 é quase a mesma coisa. Olha aqui. Para graficar em R3, só o que vai mudar, a gente está usando o plot, né? Agora a gente vai usar o plot 3D, né? 3 dimensões, tá? Só que se eu graficar uma função que depende de duas variáveis, eu já sei que o x já está pré-definido no set. Vou usar outra variável, eu preciso primeiro definir ela, tá? Então, olha só. Tenho esse paraboloide, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Se eu vou graficar esse daqui, o x já está pronto. Eu preciso primeiro definir o y, tá? E aqui estou dizendo que o x quanto o y, né, está nesse intervalo. Vamos graficar aqui esse mesmo cara aqui. Então, vamos talvez mudar um pouco. Plot 3D. Eu vou colocar, em vez de paraboloide, desse paraboloide, vou colocar o paraboloide hiperbólico. O menos, né? Menos. Esse daqui. Opa! Vocês vão ver que me dá o x, né? Vou dizendo que percorre entre -1 e 1. E o y também percorrendo entre -1 e 1. Olha que vai me dar. Será que vai me retornar o gráfico? Olha aqui, olha que apareceu aqui. Me fala que o y não está definido, né? Como eu falei, se vocês precisam usar outra variável, primeiro tem que definir ela. Então, eu vou definir o y como sendo uma variável. Uma vez que eu fiz isso, já posso graficar usando essas duas variáveis, né?
Então, vou graficar essa superfície. E a diferença do que a gente fez para R2, né? Agora vai me retornar um gráfico que eu posso fazer isso. Olha aqui, um gráfico iterativo, né? Olha que legal. Vocês podem aqui usando o mouse, né? Vocês podem mudar para ter uma melhor visualização nos três eixos, né? Fazer rotações. Legal, né? Então vocês podem controlar o seu gráfico. Esse é aqui a famosa cela de cavalo, né? Tá bom? Então vocês podem ter esse gráfico iterativo. E igual que a gente teve para R2, né? A gente pode ter para R3, né? Para R3 podemos ter muitas opções, né? Muitas opções para personalizar o gráfico dessa superfície. Por exemplo, se eu colocar a mesma superfície aqui, mas colocar Adaptive True, opa, vírgula, adaptar. Olha o que me retorna. Opa. Peraí, me deu a mesma? Como que eu faço para tirar isso daqui? E me deu a mesma. Aqui, ó. Agora me deu, né? Opa. O que me acontece? Eu acho que ele está escrito errado, não? Não, escreveu errado de novo, não? De novo. Olha aqui, ó. É adaptive. Olha o comando. Na verdade, não sei se escreveu certo lá aqui tá errado. Adaptive. Sobra o A, não? Depois do P, não? Peraí. Falta T, parece. Adaptative, né? Não tá fazendo... Estranho, não tá fazendo esse... Pessoal, depois... Olha aqui. Aqui tá faltando um T, tá? Tá faltando um T aqui. Adaptative. Olha aqui, vocês podem colorear o gráfico do que te retorna, né? Ele te muda de cor segundo a altura que acontece no eixo Z, tá? Então, às vezes, se vocês vão fazer um trabalho, fazer com esse tipo de um gráfico mais colorido, seria mais legal, né? Então, vocês têm as opções também de colocar legenda, as mesmas opções que a gente viu para R2, né? Vocês podem preencher tudo. Olha aqui, mudei de cor para cor amarelo, né? Eu aqui eliminei os eixos, certo? Eu grafiquei uma função de forma implícita, a mesma coisa que a gente fez para R2. Só que sempre coloco no final em 3 dimensões, tá? Só que aqui vou usar 3 variáveis, né? O x já está pronto, preciso definir essas duas variáveis, né? Então aqui controlo o x onde varia o x e o y e o z, né? Posso graficar superfícies parametrizadas, né? Desculpa, Josimar. Pode falar. Então, eu pesquisei aqui no Sage. Será que é adaptive? Opa. Adaptive. Assim. Acho que deve ser. Oh, obrigado, Vitor. Não. Foi. Essa é a palavra em inglês, não? Adaptive. Esse é o problema quando a gente fala espanhol, né? Não em inglês. Então, pessoal, olha aqui. Aqui é quando você colocar essa opção aqui, Adaptive True, né? Que a gente estava aqui, é simplesmente esse daqui, Minawa, né? Então, ele te retorna o gráfico da superfície, mas colorido de acordo à altura, né? Que acontece no eixo Z. Então, talvez seja uma parte mais legal para quando vocês vão fazer seus gráficos, né?
E você, como eu falei, e as opções que vocês têm para R2 também pode usar para R3, né? Eliminar um eixo, mudar a cor. Olha aqui, superfícies parametrizadas, né? Em R3. Aqui grafiquei a faixa de Möbius, né? Uma superfície não orientável, para quem já fez cálculo 3. Curvas parametrizadas, né? Para quando vocês vão usar integrais de linha, por exemplo. Eu não sei se a maioria já fez alguns cálculos, né? Acho que tem alunos ainda de primeiro período, então vocês podem ver com detalhes aí na videoaula, tá? Olha aqui, às vezes, esse eu acho muito legal, né? Porque pode ser, né? Pode ser que eu tenha uma superfície contida em outra superfície. Então, se eu quiser conseguir visualizar as duas, né? Eu preciso que a superfície que está do lado de fora reduzir a opacidade, né? Para conseguir visualizar o cara que está dentro, também a superfície. Então, tem essa opção aqui, ó. Opacidade, você coloca igual e um valor entre 0 e 1. É para reduzir a opacidade, tá? Ele já está predefinido como 1. Se você colocar 0.6, 0.5, você vai reduzindo. Tá? Então, olha aqui. Tem essa superfície aqui, né? E tem essa outra superfície aqui, o S, que é a esfera, certo? Aqui colocou o centro da esfera e aqui colocou o raio, né? Aqui mudei a cor. E como eu falei, quando eu estou usando já algumas gráficos pré-determinados, por exemplo, aqui eu estou usando a esfera, né? É bom colocar essa opção aqui, aspect rate, para ele não mudar esse negócio da escala do x e do y, né? Nesse caso, as 3 dimensões, tá? Então, pessoal, para acabar nossa aula de gráficos, eu quero que a gente tente fazer uma coisa, tá? Eu vou ter aqui R3, né? Vamos tentar graficar uma esfera, concentro na origem, tá? De raio 1, contida em outra esfera, que seria de raio 3, por exemplo. Então, uma esfera contida no outro. E eu quero visualizar as duas, tá? Eu quero conseguir visualizar as duas. Então, você vai ter que usar essa opção aqui, de opacidade, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos tentar fazer uma esfera contida dentro de outra esfera, tá? Vocês podem ver aqui o comando da esfera. Aqui coloca o centro e coloca aqui o raio, tá? Você pode mudar a cor, se vocês quiserem aí, do jeito que vocês quiserem. Tá, vamos lá. Vamos tentar fazer uma esfera contida dentro de outra. Aí vocês vão escrever no chat se vocês conseguiram fazer, tá? Ou se tem aí algum problema. Com esse daqui estamos acabando o gráfico. Já passamos a estudar os polinômios. Vitor Alonso aí, se alguém escrever no chat, você me avisa aí. Se a gente avisa.
E aí, pessoal, vocês conseguiram? Vamos ver aqui. Olha aqui, o Vitor conseguiu. Ah, conseguiu enviar por aqui. Pessoal, olhem no chat aí, o Vitor fez. Não, só mandei a figurinha, né? E vocês têm que tentar também o comando. É. Não, mas o figurinha. E aí, Fransley, Hendrio, Matheus, Ednilson, Júlia, vocês conseguiram? Sim. Ah, ótimo, Júlia conseguiu. Deu certo. Conseguiu o Ednilson, o Hendrio. O Hendrio fala que o computador não está gerando imagem em 3D. Que pode ser esse problema? Que versão do site você está usando, Hendrio? Porque eu me lembro quando eu usava o 9.0, eu tinha um problema também. Não conseguia gerar em 3D. 9.2? 9.2 deveria funcionar. Deveria Que funcionar. navegador você tem, Andrew? Aí, enquanto o Henry fala aí, vamos tentar fazer comigo aqui. Talvez esse, tá? É esfera. De centro na origem, né? Tamanho 1, um raio. Color vermelho. E W, chamo da esfera. Henry, aí tô fazendo para vocês, se você vê que digita mesmo, então depois a gente vê qual é o seu problema com no gerar, tá? Tamanho 3, vou colocar color verde, vou colocar um green. Opa, aqui. 0.6. Mostrar. Muito legal que a gente pode mexer os eixos no gráfico 3D, não? Ele fica um pouco interativo, não? Para a gente ver de diferentes ângulos, não? Isso é muito bom, não? Olha aqui, ó, pessoal. Né, tem o gráfico aqui, ó. É muito bom, como falou o Alonso, nesse negócio de poder fazer as rotações nos três eixos, né? Aí, por exemplo, quando vocês estudam integrais de superfícies, esse negócio aí, vocês conseguem visualizar o que está acontecendo, né? Porque às vezes fazer um gráfico em 3 dimensões não é tão fácil, né? Não é tão simples, certo? Henry, então, o comando, você digitou o mesmo comando, Henry? Você teve problema com o comando? Ou deu tudo certo? Só deu problema mesmo que não gera. Mas aparece na mensagem de erro no aí no site. Então, ele está tentando ainda. Bom, pessoal, vamos continuar enquanto o Henry aí tentar, tá? Para continuar nossa aula. Temos mais 1 hora só. Então, pessoal, depois era falar sobre polinômios, tá? Eu vou fazer um pouco mais rápido essa parte aqui, tá? Quem quiser, não sei se todo mundo aqui da matemática, né? Aí, só para saber isso aí. Aqui, pessoal, todo mundo da matemática. Eu sei que a Júlia é da matemática,
O Ednilson é da matemática, né, Alonso? O Matheus também. O Matheus também. O Agora, Fransley, o Hendrio. não sei, O Andrew. Fransley é engenharia. E o Hendrio? Tá por aí, Hendrio? Aí só um minuto para ver qual que é o problema. Eu acho que você vai ter que instalar de novo, Hendrio. Acho que o problema está com a instalação mesmo. Não é assim, Vitor? Você pode ver aí o problema do Hendrio. Ah, legal. O Fransley da engenharia, né? Depois tudo matemática. Então, Vitor, você pode ir conferindo enquanto a gente faz um pouco de polinômios, tá? Henry, eu acho que você está tentando abrir com o Paint. O Paint não vai te abrir, não, porque ele não te permite rotacionar esse gráfico, não? Você tem que abrir direto no navegador. Aí ele está usando o online, a versão online. Não, peraí. Eu vi aí, e o problema é que está tentando abrir com o Paint. Não? O Paint não vai poder fazer esse rotacionar, não? Porque o gráfico é interativo, não? Sim, mas por alguma razão o SageMath está mandando abrir com o Paint. É estranho isso. Não sei como que tem que fazer mudar isso aí. Eu acharia que ele tem que desinstalar e voltar a instalar, né? Talvez seja melhor desinstalar e instalar de novo, né? Sim, não sei. Henry, olha aí, quando acabar a aula, vocês podem fazer isso, desinstalar e instalar de novo. Se continua o erro, você manda para nós no fórum e a gente tenta resolver com você, tá? A gente dá um jeito aí no fórum e vemos o que podemos fazer, tá? Então, pessoal, na parte de polinômios, Fecha o Paint, não? Deixa o Paint fechado e vê se o navegador aberto. Bom, pode continuar, desculpa. tá, não, de boa, Alonso, obrigado. Então, pessoal, na parte de polinômios, né? Como eu falei, vou passar rapidamente essa parte, tá? Quem quiser encontrar mais com detalhe, aí pode ver as videoaulas, né? Então, quase todo mundo aqui da matemática, né? Então, quando você define um polinômio, né? X ao quadrado mais 2x, por exemplo, de boa. Mas vocês sabem que os coeficientes têm que estar sempre dentro de um corpo, né? Também para o Frasley, que não é da matemática, o corpo você pode pensar simplesmente como os números racionais, desculpa, os números reais, os números complexos, né? Esses conjuntos aí, onde tem que pertencer esses coeficientes, tá? Então, como é que eu defino o ambiente onde eu vou trabalhar meus polinômios, né? Esse anel de polinômios. Então, você pode definir, por exemplo, esse R aqui da variável x, tá? Eu gosto de definir desse jeito aqui, por exemplo. Aunque também pode usar o comando acima, tá? Eu gosto de definir desse jeito, estou dizendo que o R vai ser o anel dos polinômios na variável x, né? Com coeficientes no corpo dos racionais. Lembrando que o Alonso já falou, o Vitor já falou disso, que é racionais, se você colocar dois R's, são reais, se você colocar duas Z, naturais, né, os inteiros, desculpa, CC, os complexos, certo? Então aqui estou dizendo o anel dos polinômios, né, na variável x e coeficientes dentro dos racionais, certo? Uma vez que eu já defini o ambiente do trabalho, eu já posso definir meus polinômios, né? Posso definir, por exemplo, x ao quadrado mais 1 e perguntar se ele pertence ao R. Né? Ele pertence, de fato, a esse anel de polinômios. O que a gente pode fazer com esses polinômios? Né? Aqui algumas coisas para ver que é importante definir a variável, né? Diferente da variável x, da variável y, que eu vou trabalhar. Talvez esse daqui eu vou pular mais rápido, tá? Você pode fazer, aqui, pessoal aqui da matemática, o quociente, né, de um anel de polinômios com um ideal, por exemplo, né, e gerar esse anel quociente.
posso perguntar a cardinalidade, né, desse conjunto, se ele é um corpo, coisas desse tipo aqui, tá? Mas a parte básica que eu quero que, pelo menos hoje, vocês acabem a aula aprendendo, é que vocês consigam fazer operações básicas, que a gente já conhece de polinômios, sem ver eles como elementos de um anel de polinômios, né? Por exemplo, vocês têm esses dois polinômios, o x e desculpa, o f e o g. Você pode fazer as operações básicas, né? Suma de polinômios, divisão de polinômios, produto, né? Subtração de polinômios. Só que, se vocês, né? Se vocês escreverem de fato só esse daqui no site, por exemplo, o que eu vou fazer? Vou fazer a função f de x, né? Desculpa, o f, vou chamar de x ao quadrado mais 1, tá? Esse polinômio aqui. E eu quero fazer o que agora? Por exemplo, aqui, ó. Se eu quiser fazer um produto, né? Ou melhor, vou fazer f ao cubo. F ao cubo. O que me retorna no set? Olha aqui. Me retornou simplesmente o polinômio elevado ao cubo. Ele não fez a conta. Por quê? Porque eu não estou colocando aqui o f como elemento de um anel. Se eu colocar simplesmente isso, eu posso usar esse comando aqui, olha aqui, para expandir, para fazer a conta, tá? Então eu posso colocar agora, por exemplo, expandir. Eu quero expandir a função f ao cubo. Então ele me retorna já, ele fez a conta disso daqui, né? Se vocês já escreverem primeiro o anel de polinômios e depois o f, aí sim não tem problema. Ele faz direito a conta, né? Por exemplo, ele define esse f como esse anel de polinômios, por exemplo, com coeficientes racionais, né? E eu definir agora meu f, de novo. Agora, como eu defini o f depois de definir o ambiente, aqui sim, o f já está considerado como elemento desse cara, desse R, né? Então, quando eu fazer, por exemplo, x ao cubo, olha aí, ele já fez a conta direta, né? A diferença é que quando eu fiz aqui, f ao cubo, né? Ele não fez a conta. Por isso é importante, às vezes, já considerar o f como elemento desse anel de polinômios, tá? Ele, de fato, pertence a esse R, né? Outra coisa importante, talvez, assim como tem as 4 operações básicas, a gente viu também essas opções aqui para números, né? Para números inteiros, por exemplo, com Victor, que esse daqui me retorna o quociente, esse daqui me retorna o resto. Esses comandos eu também posso usar no caso de polinômios, tá? Encontrar, por exemplo, né? O quociente ou o resto da divisão de polinômios, tá? Aqui eu posso perguntar, por exemplo, se um polinômio é irredutível, né? Mas quando a gente fala de polinômios irredutíveis, né? Tá falando de quê? De uma coisa importante, fatoração, certo? Se um polinômio pode ser fatorado ou não. Isso vai depender muito, pessoal, muito do ambiente de trabalho. Por quê? Vamos ver um exemplo. Eu vou definir esse R primeiro, um anel de polinômios com coeficientes reais, por exemplo, né? Eu vou definir a função, o f sendo quem? O x ao quadrado mais 1. O x ao quadrado mais 1, certo? Agora, se eu quiser fatorar esse polinômio aí, eu posso usar o comando factor, tá? O comando factor, ele me ajuda para fatorar esses polinômios aí. Então, eu vou colocar, por exemplo, o fator f. Olha aqui que me deu. X ao quadrado mais 1. Né? Ele me deu aqui com esses zeros aqui, porque coloquei como real, né? Então, o que está me dizendo isso? Que ele é irredutível. Ele não pode ser fatorado. Né? A função x o polinômio x ao quadrado mais 1, ele não pode ser fatorado como elementos do número reais, né? Como esse anel. Por exemplo, eu posso perguntar, então, a f é irredutível?
que me retorna? Que ele, de fato, é irredutível, tá? Então, mas você sabe, se eu considerar esse polinômio em os números complexos, né, ele pode ser fatorado. Alguém me fala qual é a fatoração desse polinômio, pessoal? X ao quadrado mais 1, nos números complexos. Hum? Pessoal? Vocês lembram como fatorar x ao quadrado mais 1 nos números complexos? Olha aqui. Vocês sabem que ele tem duas raízes, né? Por exemplo, o i e o menos i, certo? Então, olha só. Se eu mudar esse ambiente aqui, ó, eu considerar agora o r como sendo essa análise de polinômios, não sobre os números reais, não sobre os números complexos, e eu definir agora o f de novo. Pessoal, sempre que eu mudar o ambiente de trabalho e quiser o polinômio, eu tenho que escrever de novo, tá? Se eu só escrever fatorar, ele já vai fatorar esse aí do ambiente anterior. Tá? Então, eu defini um ambiente de trabalho novo, eu defino novamente esse polinômio. E agora eu vou pedir para ele fatorar. Olha aqui. E ele me fatorou é x menos i vezes x mais i. Né? Então, pessoal, esse negócio de fatoração depende muito do ambiente onde eu estou trabalhando. Tá? Se é visto como números reais, números racionais, os números complexos, né? Então vamos treinar uma vez aqui com os polinômios, tá bom? Então vou pedir para vocês fatorar o polinômio vou chamar p de x igual, vou pensar x a 5 menos 2x ao cubo, 2x ao cubo mais 2x mais 7. Esse polinômio é em primeiro sobre os racionais, sobre os reais e sobre os complexos. Pessoal, vamos tentar fazer isso, tá? O comando para fatorar é aqui, né? Fator. Então, definem esse polinômio aqui como elementos desses três anéis, tá? E façam a fatoração. Vamos lá. Esse é o único exercício que eu vou pedir para vocês na parte de polinômios, tá? Para depois passar rapidamente a álgebra linear. Vamos tentar fazer isso. Fatorar esses três polinômios nesses três anéis. Esse polinômio aí. Se alguém puder escrever o comando, né, aí no chat, seria legal, para ver se vocês conseguiram.
Aí o Franz escreveu, acho. E o que retornou o Fransley? Tá certo? O comando que o Fransley usou, você pode ver o chat, pessoal, que o Fransley me enviou, tá certo? Agora, você teve retorno do site, a fatoração? Beleza. Então, o Fransley conseguiu aí. Alguém teve algum problema aí para fazer a fatoração? Só vamos fazer rapidamente então aqui, pessoal. Então, vou definir, por exemplo, primeiro sobre os racionais, né? Defino esse anel sobre os racionais. Defino o polinômio P, por exemplo, como sendo x ao cubo, né? Menos duas vezes x ao cubo. Esse é um erro bem clássico, né? Esqueci de colocar esse sinal de multiplicação aqui. Tem que sempre lembrar esse daí, né? Esse polinômio defino. E eu quero para fatorar esse polinômio aí. P. Então, obteve aqui a fatoração. Olha aqui. Com respeito aos racionais, ele é irredutível, né? Ele não pode ser fatorado, desculpa. Mas se eu agora definir sobre o reais, né? Sobre o reais, olha o que acontece se eu escrever fator. Olha, me retornou a mesma coisa, né? Porque ele ainda fez a fatoração como dentro desse anel aqui. Se eu definir um novo ambiente, eu preciso definir novamente o polinômio. Para quê? Agora sim, o P é considerado como elemento desse novo anel, né? Sobre os reais agora. Então, eu vou pedir para fatorar agora. E olha aqui, me dá uma fatoração já. X mais esse cara aqui, um polinômio de grau 1, vezes dois polinômios de grau 2. Tá, pessoal? Então, cada vez que você define um novo anel de polinômios, você precisa definir os elementos novamente. Tá? Aqui eu coloquei fatorar, e aqui ele fatorou com o elemento desse anel anterior. E agora, se eu quiser como dos complexos, só mudar aqui, né? Defino novamente o polinômio, agora já é considerado como elemento desse novo anel, e eu faço a fatoração. E aí me dá todas as raízes, né? Todas as raízes desse polinômio aí. Então, beleza, pessoal. A parte de fatoração, né? É uma parte bem importante na matemática, em geral, né? Então, eu posso fatorar, assim como eu posso fatorar, eu posso usar o comando para encontrar o máximo divisor comum, né? O mínimo comum, múltiplo comum também, máximo comum divisor, tá? Mínimo múltiplo comum, todas essas coisas aqui eu posso fazer usando o Sage. Eu posso, como a gente falou, né? Ver se ele é um corpo, a cardinalidade. Eu posso construir, por exemplo, se eu quiser esse polinômio aqui, tem esse anel, para as pessoas que são da matemática, de um corpo finito, né? De tamanho 13. Então, eu posso pedir, construir um elemento irredutível dentro desse anel aqui, com esse comando aqui, de grau 2, né? Então, ele me gera sempre um polinômio irredutível. Por exemplo, é importante quando eu quero girar, por exemplo, corpos, né? Então, pessoal, os polinômios também podem ser vistos como funções, né? Então, se eu colocar um polinômio aqui, eu posso avaliar o polinômio dentro de um número, certo? Eu posso encontrar, talvez a parte também importante seja as raízes, né? Esse comando rots, pessoal, ele te retorna raízes do polinômio, tá? Raízes do polinômio. Então, por exemplo, eu tenho um polinômio aqui. Eu tenho esse polinômio fatorado, tá? Coloquei já fatorado aqui. Eu peço as raízes, né, do polinômio, que com esse comando aqui. Eu posso colocar rots e dentro do parênteses o p, ou posso colocar p.rots. É a mesma coisa, tá? Estou pedindo as raízes do polinômio. Olha aqui, eu estou considerando esse polinômio primeiro, agora, com elementos dentro de quê? Né? Dos racionais.
Então, dentro dos racionais, esse daqui é redutível, esse também, né? Então, esse daqui tem uma raiz aqui, certo? Tem uma raiz x igual a 3, e aqui tem uma raiz 13 sobre 5, né? Quando você pede as raízes, o set ele te retorna as raízes juntos com sua multiplicidade. Então, aqui fala, olha aí, 13 sobre 5 é uma raiz com multiplicidade 1. O 3, x igual a 3, é uma raiz com multiplicidade 2. Né? Que vocês podem visualizar aqui, ó. Esse e esse, né? Então, pessoal, é bem importante fazer, ter essa raiz, esse comando aqui para encontrar raízes dos polinômios, tá? Se você estiver trabalhando, por exemplo, com coeficientes racionais, se mudar de ambiente, né? Você pode pedir raízes reais ou raízes complexas diretamente, né? Com esses comandos aqui, para não precisar mudar o ambiente, né? Posso fazer, por exemplo, funções algébricas, né? Funções racionais. Posso fazer série de Lohan, né? Eu não vou entrar muito em detalhe com isso, tá? Quem quiser, aí tá na videoaulas, mais explicado. Posso fazer série de potência, pessoal, posso fazer série de Taylor, né? Todas essas coisas que a gente aprende na matemática, em geral, podem ser feitas aqui com o SETMAT, né? Provando que o SETMAT, de fato, é uma coisa muito potente para uso na matemática. Posso fazer polinômios com várias variáveis, né? Eu posso definir, por exemplo, aqui, do jeito que eu gosto, por exemplo, né? Sempre defino desse jeito. Então, aqui quando a gente colocava x, eu posso colocar x, y, z, por exemplo. Aqui posso colocar, quero um polinômio com a variável x, na variável y, na variável z, né? Com esse daqui, é o corpo base, né? Então, você define um anel de polinômios em várias variáveis, certo? Aqui, você pode, com várias variáveis, você pode fazer as operações básicas também, de somar, produto, máximo divisor comum com várias variáveis, gerar ideais, pessoal, né? Muito legal gerar ideais de polinômios, certo? Então, todas essas coisas podem ser feitas, beleza? Então, vou passar rapidamente, aqui temos meia hora só, a parte de álgebra linear, tá? Para acabar nossa aula. Então, na parte, alguma pergunta com respeito a polinômios? Alguém tem alguma dúvida? Que, antes de passar para o próximo tópico? Tá? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Então, por exemplo, lembra que você sempre tem que definir uma variável quando vai trabalhar com uma nova variável, né? Mas quando você define os polinômios dessa forma, não precisa definir a variável, certo? Não, não precisa. Olha aqui, eu já, por exemplo, posso definir assim, polinômio ring, e aqui estou dizendo que o x, e o y e o z são as variáveis desse anel de polinômios. Não preciso definir a variável. Tá? Normalmente, olha aqui. Então, por exemplo, eu posso fazer R, ponto, eu quero definir em 3 variáveis. Então, em 3 variáveis, né? Opa. Esse daqui igual, por exemplo, com coeficientes racionais. Olha aqui que o R. O R é um anel de polinômios em as 3 variáveis, em x, y e z, sobre o corpo dos números racionais. Pessoal, desculpa aí que tem um pássaro aqui do lado. Não tem como fazer agora ele ficar calado, né? Um pássaro. Vou tentar aumentar o... Tá bom? Então, aqui não precisa definir a variável anterior, né? Se você escrever desse jeito já, o set já te reconhece que você vai trabalhar com essas 3 variáveis. Beleza? Então, pessoal, vamos fazer rapidamente, como a gente falou, um pouco de álgebra linear, tá? Para acabar a nossa aula. Primeira coisa que a gente estuda em álgebra, né? É os vetores. Os vetores, a gente já viu como escrever vetores, né? Como uma lista. Por exemplo, o vetor 2, 3, 5, né? Em R3, por exemplo. 2, 5, 6, desculpa, né? Esse vetor aqui, eu sempre escrevo. Defino U, por exemplo, sendo o vetor. Esse comando aqui. Defino um vetor. E sempre coloco entre
corchetes, né? Então, posso definir esses vetores aqui, né? Sempre os vetores vão ser considerados dentro do anel, o menor anel que contém os três, né? Por exemplo, aqui os três são inteiros, né? Então, ele vai considerar esse cara dentro dos conjuntos dos vetores com coeficientes inteiros. Aqui com coeficientes racionais. Aqui com coeficientes reais, né? Mas se eu quiser forçar, eu quero que este cara, né, não seja considerado como um anel dos inteiros, senão um anel dos racionais, eu posso colocar, antes de definir os elementos, eu posso colocar o corpo base, né, o anel. Aliás, não precisa ser corpo, pode ser um anel, aqui, para definir um vetor, tá? As operações com vetores que a gente conhece, básicas, né? Eu posso somar vetores, posso fazer, olha aqui, o produto escalar de vetores, né? Aqui o produto que a gente conhece de números, aqui vai representar o produto escalar, é importante lembrar isso, né? Posso encontrar a norma do vetor, né? A norma do vetor, que é a raiz quadrada de fazer produto escalar do vetor com ele mesmo, né? Você pode conferir aqui, esse daqui é o produto escalar e esse daqui é a norma, né? Então, esse daqui me dá a norma do vetor. Posso fazer o produto aspa, o produto cruz, não sei, como vocês falam? Produto vetorial, né? Desculpa, produto vetorial de vetores, certo? Então, uso esse comando aqui para fazer o produto vetorial de vetores. Então, as operações básicas que eu tenho entre vetores. Depois a gente estuda o quê? Sistema de equações, né? Não sei se aqui tem algum aluno que já fizeram álgebra linear, né? As matrizes, para resolver sistema de equações. Como que você define as matrizes, né? Tem duas formas para definir matriz. Vocês podem escrever aqui o comando básico e a matriz, né? Matrix. Então, você coloca aqui parênteses e você coloca um corchete aqui que vai agrupar toda a matriz. Olha aqui, um corchete primeiro, né? Que vai agrupar toda a matriz. E depois você coloca entre corchetes cada linha da sua matriz. Então, 1, 2, 3 na primeira linha, 3, 2, 1 na segunda linha, 1, 1, 1 na terceira. Olha aqui, você pode fazer desse jeito aqui, ou se vocês quiserem, poder colocar aqui também a comando matriz, colocar aqui a dimensão da sua matriz. Por exemplo, eu quero uma matriz de 3 por 3. E simplesmente coloco entre corchetes todos os elementos. Como eu já coloquei que é de ordem 3 por 3, então o set já reconhece que 1, 2, 3, primeira linha, 1, 2, 3, segunda linha, né? Ele já separa o set. Tá bom? Então, são essas duas formas de poder definir uma matriz. Nas duas casos, você pode ver que A igual a B, né? E ele me retorna, se eu pergunto que ele me mostre o A, ele me retorna essa matriz aqui. Lembra-se que na aula passada, com o Vitor, ele falou que quando eu tenho uma lista, o primeiro elemento sempre é considerado na ordem 0. Né? Ele sempre começa no ordem 0, no ordem 1, no ordem 2. Aqui também vai ser a mesma coisa, né? Então, nas matrizes, se eu quiser o elemento, por exemplo, esse primeiro elemento é na coluna 0, na linha 0. Né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, seria linha 0, linha 1, linha 2. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então, se eu quiser o elemento 0, 0, né? O primeiro elemento aqui, me dá 1. Se eu quiser esse daqui, 0, 2. Então me dá primeira linha, terceira coluna. Então, teria esse elemento aqui. Me dá o 3. Certo? Então, simplesmente para lembrar como encontrar os elementos da matriz. Tá? Quando a gente vai resolver sistema de equações, né? As matrizes são muito utilizadas para resolver sistema de equações, certo? Para resolver o sistema de equações, eu posso usar esse daqui, se vocês quiserem, para triangularizar a matriz, né? Fazer a matriz reduzida. Ou se vocês quiserem resolver, eu tenho, por exemplo, esse sistema aqui. Eu quero resolver esse sistema. O que eu faço? Escrevo a matriz A, a matriz dos coeficientes, né? Então, eu escrevo a matriz A, por exemplo, a matriz de 3 linhas e 2 colunas, certo? Então, os elementos 1, 2, 3, 2, 1, 1. Coloco aqui. Estou escrevendo da segunda forma, né?
primeiro colocou a ordem da matriz e depois todos os elementos juntos. Então, tenho essa matriz aqui. E colocou esse vetor. 3, 1, 1. Então, esse sistema, eu estou escrevendo da forma AX igual a Y, certo? Matriz ampliada. Esse daqui. AX igual a Y. Então, tenho essa matriz aqui, tenho esse vetor Y. Quando eu quero resolver esse sistema aqui, ó, pessoal, quando eu quero resolver esse sistema, posso usar esse comando aqui. Eu quero que o X me retorne quem? Resolver à direita. Olha aqui, resolver esse sistema à direita. Porque o Y está à direita, né? Então, resolver esse sistema. Ou o comando que eu mais gosto, simplesmente colocar A barra para lá e o Y. Barra invertida, acho que falam, né? E ele me retorna a solução desse sistema aqui. Beleza? Então é muito legal fazer isso em Sage, né? Poder resolver sistemas. Então você pode ver, ele me retorna essa solução. Se eu multiplicar A por X, me dá o vetor Y, né? Mas vocês viram que coloquei aqui resolver à direita, né? Eu também posso resolver à esquerda. Se vocês precisarem, né? Sobre esse sistema, ele simplesmente colocar aqui resolver à esquerda. Certo? Agora, você sabe que um sistema de equações pode ter solução, pode ter uma única solução ou pode ter infinitas soluções. Certo? Então, se não tiver solução, o set vai me retornar um monte de coisas, né? Sempre o set monta toda a configuração e no final te bota uma mensagem. Certo? Uma mensagem. Então, essa mensagem, ele te diz que o sistema não tem soluções. Né? Quando você se torna muita coisa, sempre é bom ler a última linha, né? Que ele te fala qual que é o problema em si. Então, quando tem infinitas soluções, o set vai se retornar só uma única solução, né? Fazendo as variáveis livres igual a zero, né? Você pode gerar matrizes de identidades usando isso, né? Com esse comando aqui, pessoal, vocês escrevem a matriz de forma escalonada. Olha, por isso é importante, quando você fazer as operações elementares por linhas ou por colunas, é importante o ambiente de trabalho, novamente. Por quê? Por exemplo, se eu considero essa matriz aqui, a mesma matriz, né? Essa matriz 0, 2, 0, 0, 1. Essa matriz aqui, mas eu estou considerando dentro dos inteiros, como elementos inteiros. Eu quero essa matriz fazer de forma escalonada. Eu não posso fazer mais nada. Por quê? Porque se eu quiser aqui dividir por 2, ia ficar meio. Ele não pertence dentro desse cara aqui. Eu não posso dividir por 2. Né? Eu não posso fazer as operações dentro dos inteiros. Mas se eu considero essa matriz dentro dos racionais, e se eu perguntar para fazer a forma escalonada, ele me retorna já a matriz de identidade, né? Que é multiplicar por meio. A primeira coluna. Primeira linha, desculpa. Certo? Eu posso usar esse comando aqui para gerar matrizes de forma aleatória, né? Olha aqui. Eu posso gerar forma aleatória na matriz, se quiser. Preciso mostrar para meus alunos alguma coisa, ou para meus colegas, operações entre matrizes. Ah, mas eu não quero estar digitando aí a matriz. Posso fazer de forma aleatória, com coeficientes inteiros, de ordem 4. Se fizer de ordem 3 por 4, você escreve primeiro a coluna, depois a linha. Desculpa, linhas e colunas. Se você escrever só uma, quer dizer de ordem 4 por 4. E aqui, x igual a 10 significa que você vai considerar elementos entre 0, 1 até 9. Né? Entre esses elementos, você considera de forma aleatória uma matriz. Certo? Posso encontrar o determinante da matriz, né? Usando esse comando aqui. Olha aqui, eu coloquei só essa daqui. Se você colocar time, ele te fala em quanto tempo faz a operação o Sage, né? Então, por exemplo, se eu considerar aqui uma matriz de ordem 300 por 300, ele demora 6 segundos, né? Ele demora 6 segundos para encontrar o determinante da matriz A. Então, você pode ver o poderio que tem
o SageMath para realizar essas contas, né? Outra coisa básica que a gente estuda em álgebra linear são os espaços vetoriais, né? Também você pode trabalhar com espaços vetoriais dentro do Sage, certo? Então, você pode usar esse comando aqui, né? Você pode usar esse comando aqui para gerar um espaço vetorial sobre esse corpo dessa dimensão, né? Se eu quiser definir, por exemplo, R3, eu quero trabalhar sobre R3, esse espaço vetorial. Então, eu considero o K sendo os números reais, R e o 3, né? Certo? Então, eu gero o R3. Posso ver várias opções, várias propriedades desses espaços vetoriais, como encontrar a dimensão, né? Olha aqui, quando você construi um espaço vetorial, aqui, por exemplo, o V. Esse V que eu construí aqui, ó, é o quê? O racionais a 5, né? Olha aqui, que é 5. Então, um espaço vetorial da dimensão 5, certo? Sobre os racionais. Se você quiser definir um vetor dentro desse espaço vetorial, como é que você faz? Escreve esse A e escreve aqui o V, que é o espaço vetorial. E aqui dentro, os elementos, né? Como uma lista, sempre. Então, estou dizendo que esse V é um vetor, mas considerado como elemento desse espaço vetorial. Então, aí, de fato, ele pertence. Tá? Vocês podem usar esse comando aqui para encontrar a base do espaço vetorial, né? Você pode construir subespaços vetoriais, que é legal, né? Olha aí, eu defino esse V, esse espaço vetorial, defino esses dois vetores A e B, e eu peço para ele construir o subespaço gerado por A e B. Olha aí, eu quero W, chamo o subespaço vetorial de V gerado por A e B. Tá? Então, eu tenho vetores de um espaço vetorial, eu posso ver qual que é o seu espaço gerado por eles. Mas, claramente, né, se esses dois vetores fossem LI, eles são elementos da base. Podem ser de alguma base, né? Você sabe que o espaço vetorial pode ter infinitas bases. Então, se eu quiser, eu peço com este comando para me mostrar qual que é a base desse subespaço vetorial, né? Ele me mostra que esse daqui é a base. Olha aqui, são distintos dos elementos que geraram. Por quê? Porque esse comando aqui, né, subespaço, ele te gera um subespaço gerado por esses dois, mas não necessariamente considerando eles como elementos da base. Se eu quiser que eles sejam elementos da base, eu tenho que usar o comando subspace with bases. Aqui, ó. Com esse comando já eu estou forçando, claramente, né? Se ele fosse em LI. Para que sejam elementos da base. Tá bom? Isso aqui, posso fazer operações entre subespaços, como, por exemplo, eu tenho um subespaço U, interseção com um subespaço W, posso fazer a soma de subespaços, certo? Então, tudo isso daqui posso fazer dentro do Sage, tá? Olha aqui, gerei esses dois subespaços gerados por A e B, defini os vetores, né? Esse Z como subespaço gerado por B e C. Posso pedir a interseção desses subespaços, posso pedir a soma dos subespaços, né? Então, posso fazer muitas operações dentro do Sage, tá? Quando a gente falou de matrizes, posso fazer também as operações básicas entre matrizes, como somar matrizes, né? Multiplicar matrizes, sempre e quando a ordem permita, né? Vocês sabem que o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. Multiplicar um vetor por uma matriz, multiplicar um escalar por uma matriz. Então, posso sempre fazer as operações básicas. Posso usar esse comando aqui, ou esse outro, para encontrar a inversa de uma matriz. Encontrar a inversa de uma matriz, sempre e quando a matriz seja invertível, né? Se não for inversível, o set te retorna uma mensagem de erro. Te fala que a matriz precisa ser não singular para que seja invertível, certo? Ou seja, determinante diferente de zero. Então, eu posso, com esse comando aqui, eu posso colocar uma matriz, né? A gente fala matriz ampliada, né?
Por exemplo, quando a gente aprende em álgebra linear, se vocês se lembrarem, álgebra linear 1, como é que vocês se encontram primeiro, aprendem a fazer a inversa? Vocês colocam aqui a matriz, vocês colocam aqui a matriz de identidade, você vai fazendo as operações elementais, né? E aqui, tentar descer daqui, voltar à matriz de identidade, e a matriz que você obtém aqui, desse lado aqui, é a matriz inversa, certo? Então, se você fazer desse jeito aqui, com esse comando, você pode para ele escalonar, né? Então, ele vai fazendo todas as operações elementares. Se ele parar em algum momento, olha aqui, ele me retornou isto, porque ele já encontrou uma linha nula. Então, a matriz é não invertível, né? Não possui inversa. Então, talvez, e você vê até onde você conseguiu fazer as operações elementares. Te dá mais informação que simplesmente te fala que a matriz não tem inversa, né? Posso calcular a adjunta de uma matriz, né? E usando a adjunta posso calcular a inversa também, né? Vocês sabem disso. Posso ver as matrizes como elementos de um espaço vetorial, certo? Elementos de um espaço vetorial. Então, eles geram o espaço das matrizes. Como é o espaço vetorial, posso perguntar quem é a base, todas as coisas que a gente aprende de espaços vetoriais. Depois, a gente aprende o quê? Transformações lineares, né? Umas operações que existem entre espaços vetoriais, certo? Quando a gente já fala, tenho dois espaços vetoriais, né? A gente construi transformações lineares. Então, quando a gente fala disso, a gente pode falar do kernel, né? De uma transformação linear. Vocês sabem que se eu defino as bases desses dois espaços vetoriais, as transformações lineares estão associadas às matrizes, certo? Então, quando eu peço ao kernel de uma matriz, ele entende como o kernel da transformação linear associada. Beleza? Então, como que você pode pedir o kernel? Com esses comandos aqui, né? Pode colocar kernel, pode colocar left kernel ou right kernel, tá? Se você colocar só kernel, a gente vai ver um exemplo agora, ele te dá a solução desse sistema aqui, que não é a que a gente aprende normalmente, né? Em álgebra linear aprendemos que o kernel é a solução desse sistema aqui. Então, se você quiser o kernel, de fato, é melhor usar esse daqui, né? O kernel à direita. Beleza? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa matriz, né? Tenho essa matriz, eu quero o kernel da matriz. Ele me dá que é uma de dimensão 0. Mas se eu pido left kernel, ele me dá também de dimensão 0. Mas se eu pido right kernel, ele me dá já uma de dimensão 2. Um espaço vetorial de dimensão 2. Certo? Então, aqui nesses dois, ele está encontrando a solução desse sistema aqui. Os vetores que satisfazem isto, né? Mas aqui em right kernel, ele de fato encontra os vetores que fazem isto, esse espaço vetorial, né? Tá? Então, quando você encontrar o kernel de uma matriz, vamos usar melhor esse daqui, tá? Você pode ver, antes de ver essa outra coisa, olha aqui, às vezes, né? A gente já viu como gerar subespaços, né? Subespaços gerados por dois vetores fixos. Mas se eu tiver, por exemplo, em R3, eu estou em R3, e eu definir o U, sei lá, eu falo assim, encontre o U, por exemplo, sei lá, como sendo o conjunto dos vetores x, y, x1, x2, x3, por exemplo, que está em R3, tal que, por exemplo, sei lá, x1 mais x2 mais x3 igual a 0, por exemplo, né? Esse espaço vetorial. Eu te falo, encontre a base desse espaço vetorial, por exemplo, né? Então, aqui você não tem a cara dos geradores, mas você ainda pode gerar o seu espaço vetorial. Por quê? Porque esse seu espaço é gerado pelo kernel dessa matriz aqui. Então, por exemplo, imagina que queremos encontrar uma base desse seu espaço vetorial. Então, o que a gente faz? Vou definir minha matriz, né?
vou definir minha matriz. Então, defino a matriz A, por exemplo. Minha matriz A. Tá? Minha matriz é de ordem... que eu defini a matriz qual? 1, 2, 1, né? Essa matriz aqui. Então, é a matriz de ordem 1 por 3, né? É de ordem 1 por 3. 1, 2, 1, os elementos. Certo? Então, defini essa matriz. E chamo de U igual ao kernel, né? A ponto write kernel. Opa. Errado. Ah, tá aqui. Desculpa aí. Aqui. Que é U? Olha aqui. O U é um espaço vetorial de dimensão 2. E esse daqui é a base desse subespaço vetorial. Tá? Então, se ele te dá esse subespaço definido dessa forma aqui, ele é gerado pelo kernel dessa matriz, né? Então, você pode juntar as duas coisas que a gente aprendeu. A como resolver gerar uma matriz e encontra o kernel. Tá? Então, às vezes, né? As pessoas que já fizeram álgebra linear sabem que nós, professores de álgebra, gostamos de colocar coisas desse tipo aqui, nas listas de exercícios, né? Podem fazer também usando o Sage. Podem gerar o espaço coluna, o espaço linha de uma matriz. Olha aí, podem fazer cálculo dos autovalores e autovetores de uma matriz, né? Vocês podem encontrar todos os autovalores, autovetores. Vocês podem encontrar, com esse comando aqui, o polinômio característico. Esse daqui é o polinômio mínimo, né? Então, só estou passando rapidamente, pessoal, para mostrar para vocês o poder que tem o Sage, né, para trabalhar em álgebra. Na aula passada vimos como definir as operações básicas do Sage, ver como definir as funções, como trabalhar com funções dentro do Sage. E vemos também que ajuda muito em álgebra linear. Podemos graficar funções, trabalhar com polinômios, né? Na próxima semana vamos ver um pouco a mais, né, de o que tem dentro do Sage, teoria dos números, um pouco a teoria de corpos, né? Podemos encontrar os autovalores usando esse comando aqui. Podemos encontrar os espaços próprios associados a cada autovalor, né? Então, pessoal, temos um monte de coisas que podemos fazer dentro do Sage, né? Por exemplo, transformações lineares, podemos encontrar a matriz da transformação linear, que é simplesmente resolver sistemas de equações, né? O que a gente fez semana passada, tá? E por aí, pessoal, que eu queria mostrar para você rapidamente hoje, né? Igual a semana passada, em 2 horas não dá para fazer todo em detalhe, né? Olha, que podemos encontrar o núcleo, a imagem de uma transformação linear, né? Tudo isso daqui está explicado a detalhe, tá? Nas videoaulas. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. E eu fico por conta, se alguém tiver alguma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Vitor. Então, quando você faz o projeto matricial, não sei por que está dando eco aqui, desculpe. Você multiplica, quando você multiplica uma matriz por um vetor, o SageMath ele considera o vetor como vetor coluna. Agora, se você coloca o vetor no início da matriz, ou seja, antes da matriz, é como se o vetor fosse vetor linha. É isso ou não? Esse daqui você fala? Isso, por exemplo, fazer A vezes V ou V vezes A. O vetor ele considera como vetor coluna? Não, como vetor linha. Ah, ali sim. Mas se você colocou V no final, ele vai considerar A vezes V, por exemplo. Ele vai ver V. Ah, tá. Sim, ele considera como vetor coluna. Se você colocar A vezes V. Okay. Então, quando você define um vetor,
e você faz um produto com esse vetor, ele é considerado como coluna se estiver à direita, como se fosse linha se estiver à esquerda. Exatamente. Ok. Obrigado. Alguma outra pergunta, pessoal? Ou, se não tiver perguntas, alguém tem algum comentário? O que vocês estão achando até agora do poder que tem o Sage? Né? Podem fazer algum comentário também. Até agora eu tô achando bem tranquilo. Legal. Até agora eu não achei muita coisa. Também não achei muito simples. Uma coisa que eu gostaria muito da parte de vocês, alunos, né? Por exemplo, se vocês têm alguma coisa na matemática que vocês gostariam de fazer e não sabem bem como usar no SageMath, vocês podem postar ali no grupo. Por exemplo, alguma coisa do semestre anterior que fizeram em seus cursos. Ah, a gente fez isto, como poderíamos fazer no SageMath? Vocês podem tirar esse tipo de dúvidas lá também, tá? Ok? A gente pode ajudar você porque estão de férias, né? Se tiverem aulas, não poderíamos ajudar. Você não pode perguntar da prova, Vitor, né? Ele pode Ah, é perguntar. mesmo. A gente pode ajudar agora aproveitando que está de férias, né? Estamos de férias, então podem É, tirar dúvidas sobre qualquer coisa. e a Sim. gente vê, de fato, o SAGE permite fazer muita coisa, como vocês estão vendo. Na próxima semana, vamos ver um pouco de teoria dos números, né? Teoria de grupos, para as pessoas que já fizeram álgebra, teorias algébricas, ou estruturas algébricas, né? Teoria de grupos. Então, o SAGE... Uhum. Sim. O Fransley fez um comentário aqui. Ele está falando que a linguagem Sage é parecida com Python. E na verdade porque na verdade Na ele verdade, utiliza o é a Python. mesma coisa, né? Ele usa a linguagem do Python para o Sage. Então, se você já sabe o Python, é bem tranquilo, assim, os comandos. O que a gente quis fazer nesse mini curso, né? Como é a primeira vez que a gente dá esse mini curso, mostrar as coisas básicas que pode ser feito, né? Tem muita coisa a mais que poderia ser feito nessa linguagem de programação, né? Nesse SageMath. Pessoal, algum comentário a mais? Então, igual falou o Vitor no começo, pessoal, a gente não vai exigir para vocês fazerem as tarefas, né? Mas seria bom aqui vocês tentarem fazer alguma delas, pelo menos. Por exemplo, hoje a gente viu três coisas: gráficos, polinômios e álgebra linear. Então, pelo menos tente fazer uma de cada, né? É uma sugestão, tá? Tente fazer uma de cada. Só para vocês verem, se vocês entenderem um pouco do negócio, tá? Tem que fazer um de cada, se não dá certo, você posta no fórum aí, a gente tenta ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Se o Vitor ou o Alonso tem algum comentário a mais? Tá bom, pessoal. Então, a gente se encontra a semana que vem, né? No mesmo canal, no mesmo horário. Não, no mesmo canal não. Na verdade é outro link. É, outro link, né? Mas no mesmo horário. No mesmo dia. Tá bom, pessoal. Então, até semana que vem. Até mais. Vou parar a gravação. Para...